Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para outra live do projeto Trajetórias Criativas. Você, educador, gestor, professor e professora, estão conosco já no terceiro momento de lives para discutir as questões de sala de aula. E hoje nós temos um tema muito importante: literatura e antirracismo. E a nossa convidada é a professora Maíra Suertegaray Rossato. É um prazer te ter aqui, Maíra. A professora Maíra é professora titular do Departamento de Humanidades da área de Geografia do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fez graduação e pós-graduação na URGS, é bacharel e licenciada em Geografia, mestre em Geociências e doutora em Geografia. Atua na educação básica na área de ensino de Geografia, de formação de professores e educação para as relações étnico-raciais. Maíra é também escritora de literatura infantil com temas ligados à geografia, questões étnico-raciais e questões de gênero. Atualmente é membro da Comissão de Ações Afirmativas do Colégio de Aplicação da URGS. Muito obrigada pela tua presença e a palavra está contigo, então. Obrigada. Então, boa noite, pessoal. Obrigada, Rosália. Obrigada pelo convite, às colegas do Trajetórias Criativas, a Rosália, a Rosane. Eu estou muito contente de poder participar hoje para falar de um tema que é tão importante, como bem disse a Rô, né? Sobretudo na sala de aula, e é um tema que tem ganhado cada vez mais espaço. Então, vou começar me apresentando. Pode passar, por favor, Rosane. Eu sempre gosto, quando eu falo sobre a questão da literatura e como a literatura surge para mim, de falar sobre os três, digamos assim, os três pontos que me formaram e que me formam enquanto pessoa, mas também que me formam enquanto escritora e professora também, né? Então, eu sou escritora de literatura infantil, iniciei em 2009 e atualmente eu tenho 11 livros publicados. Ao mesmo tempo, né, e como, digamos assim, a profissão principal, eu sou professora de Geografia no Colégio de Aplicação desde 2005. Então, esse ano eu completei 19 anos de colégio. Atualmente, eu trabalho com educação de jovens e adultos, mas eu já atuei ao longo desses anos todos, desde o 5º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Então, eu tenho a experiência em todas as etapas da educação, né? Outra coisa que é importante eu trazer, que eu sempre trago, porque esse fato, ele me atravessa, né, enquanto professora e enquanto escritora, é que eu sou mãe da Dandara, que hoje tem 19 anos, e da Anaí, que tem 12. Pode passar, Rô, por favor. Então, eu vou iniciar falando de como eu me tornei escritora, né? Como é que isso acontece? Eu gosto muito de trazer uma frase dita por uma amiga, uma colega lá do CAP, que ela diz que da vida nascem as coisas, né? E de fato, a minha literatura nasce da vida, nasce das experiências que eu estava tendo naquele momento, e até hoje tudo que eu produzo, o que eu penso, as reflexões que eu faço nascem das vivências que eu tenho, né? Então, a experiência materna, ela foi extremamente importante para a minha literatura, assim como a minha experiência de professora no Colégio de Aplicação. E este processo de tornar-se escritora é um processo que está em permanente construção, reconstrução. A gente se pensa, a gente se questiona, daqui a pouco a gente acha que talvez não seja... que o caminho que foi feito até então tem que ser revisto, mas isso tudo faz parte das reflexões e faz parte do amadurecimento mesmo, né? Das próprias reflexões que a gente vai tendo ao longo da vida e das experiências. Pode passar, por favor. Então,
Em relação à experiência materna, né? De que forma que a experiência materna ela me atravessa. Então, eu sou, né, como vocês podem ver, uma mulher branca, 46 anos de idade, que durante boa parte da sua infância e adolescência, até final da adolescência, nunca se questionou ou nunca precisou pensar efetivamente sobre questões de raça, né? Questões de desigualdade racial. Essas coisas estavam no meu cotidiano, mas não era algo que me mobilizava. Porque eu, assim como a grande maioria das pessoas brancas, cresceu dentro de um letramento racial branco, né? Tendo a pessoa branca como universal, tendo todos os modelos de referência branco, tendo todas as leituras, os personagens brancos. É claro que eu era uma adolescente fora dos padrões, porque eu era gordinha, então tinha essa questão, mas as questões raciais, elas nunca foram para mim algo que me fazia, naquele momento, refletir, repensar. Quando que elas surgem? Elas surgem a partir do momento que eu começo a me relacionar. Meu ex-marido é um homem negro, começo a me relacionar com o Dakir, a gente namora, a gente casa e a gente tem 2 filhas. E desde o momento em que a gente está juntos, o racismo e as questões da desigualdade étnico-racial começam a aparecer. E daí eu começo a observar, a perceber. Mas é com a maternidade que isso chega muito forte, isso impacta muito forte, né? Foi quando nasce a Dandara, que hoje tem 19 anos, ela nasce e ela, desde pequenininha, já começa a enfrentar o racismo dentro da sociedade, né? É aquele toque no cabelo sem permissão, é aquele comentário que é para ser engraçadinho, mas não é. E daí, aos poucos, a coisa começa, as questões que começam a aparecer, começam a evoluir. Elas escalam, né? Elas escalonam num nível que a Dandara começa a entrar em sofrimento. Ela começa a sofrer em função das questões da sua cor, né? Ela começa a não querer expor a cor da sua pele, ela começa a querer estar sempre de cabelo preso, ela não aceita, ela tem vergonha, ela lava muito a mão, né? Ela tem um olhar preconceituoso para pessoas que estão na rua, em situação de rua. Então, essas coisas eu começo a observar, começo a me preocupar, e ela muito jovem, muito pequenininha, 3, 4 anos, então é muito pequena. E me atingem de uma maneira muito profunda, né? De um sofrimento, né? Enquanto mãe, eu começo a sentir esse sofrimento, e a partir daí, então, eu me movimento, começo a me movimentar. Então, o que a gente observava na época? A gente está falando lá ela nasceu em 2005, então a gente está falando lá do início, meados dos anos 2000. Então, a gente tinha poucos referenciais em livros, né? Era uma coisa que eu procurava muito. A gente tinha poucas bonecas, enfim, o universo era muito diferente do que é hoje, né? Eu tinha muito pouca oferta de referências positivas, de desenhos, de roupa, enfim, tudo que a gente possa imaginar que hoje existe, até mesmo produtos de cabelo. Produtos de cabelo para criança, a gente tinha produtos de cabelo para mulheres, né, cacheadas, mulheres cabelos crespos, mas para criança não tinha, era sempre o mesmo shampoo que tinha que servir para todos os cabelos, e a gente sabe que não são adequados para todos os cabelos, né, os cabelos são diferentes, enfim. Então, esse universo da maternidade, essa maternidade que surge ao mesmo tempo com sofrimento da tua filha, né, em função do racismo, em função das coisas que a Dandara observava no mundo, né, ela já reproduzia algumas violências raciais com outras pessoas em função de coisas que ela vivia, né? Então, isso me
me deu um tipo, vamos pensar, a gente precisa ir atrás de formação, de leitura, de referências, tá? Pode passar, por favor, Rosane. Daí aqui tem uma imagem delas, né? Dandara pequenininha, a Anaí pequena, e hoje as duas já estão, né? Uma tá uma mulher, né? Uma jovem adulta, e a outra uma adolescente. Então, a partir dessas questões delas, eu começo a pensar em escrever. E eu começo escrevendo junto, né? O primeiro livro que eu produzi, eu não sei se dá para... Eu vou tentar mostrar aqui na câmera, acho que dá para me ver, que é esse aqui, Dandara, o Dragão e a Lua. Ele foi uma história produzida junto com a Dandara, quando ela era pequenininha, ali bem naquela idade que ela está segurando o dragão. E a minha preocupação naquele momento era mostrar a representatividade negra, protagonismo negro. Ela não é uma história que vem discutir questões étnico-raciais, mas era uma questão para mostrar para ela que a menina negra era protagonista, era a personalidade central do livro, né? Essa era a minha preocupação primeira naquele momento. Daí depois as histórias foram modificando a partir das questões que ela mesma me trazia enquanto leitora, né? Porque ela era uma menina, ela é uma menina que gosta muito de ler, né? Ela é de uma geração ainda que era leitora, né? Diferente dessa geração mais jovem da Anaí, por exemplo. Eles são menos leitores de livro, eu percebo, né? Infelizmente, mas a Dandara era muito leitora, né? De livros, e ela me chamava atenção para isso, a falta de representatividade, né? Ela começou a observar e começou a chamar atenção. Então, daí, num primeiro momento, a minha preocupação era a representatividade somente, mas depois passou a ser refletir sobre as questões que a falta de representatividade implicava, né? Os impactos que aquilo poderia trazer, né? Então, isso foi no segundo momento. Pode passar, por favor, Rô. Então, além da questão das gurias, e que também tem relação com a questão das gurias, porque eram meninas que eram muito curiosas e que faziam perguntas e que observavam as coisas do mundo, né? Os meus alunos do CAP, na época, eram estudantes de 11, 12 anos, né? Eram alunos do projeto Amora, eu trabalhava na época. E eram estudantes muito curiosos, assim, muito perguntadores, e isso era uma coisa que me fascinava. E também me fascinava a possibilidade de trabalhar de uma forma diferente, né? De forma que eu estimulasse cada vez mais a curiosidade mesmo, né? O gostar de saber, o gostar de perguntar. Então, também a ideia de escrever, ela ganha força nesse momento, porque são dois momentos que acontecem juntos, a maternidade e o meu início no colégio de aplicação. Essa busca, porque eu chego no colégio de aplicação muito inexperiente, chego recém-formada, com experiência só de 2 estágios, né, 2 semestres. Então, eu não chego crua, né, como a gente diz assim, sem experiência, com aquela tendência de professor de querer controlar os estudantes na sala, quando na verdade não é por aí, né? E foi no Amora que eu aprendi a trabalhar de uma outra maneira, trabalhar de forma integrada com os colegas, trabalhar numa perspectiva mais lúdica, muitas vezes, né? A partir de coisas concretas. Então, o livro surge como uma possibilidade. Só que o que eu me deparava, né? Ainda inexperiente, para mim, na época, eu não conseguia encontrar muita literatura que fosse possível, né, levar para aula, né, para trabalhar com os meus estudantes como professora de geografia. Hoje eu veria diferente, claro, né, mas na época isso era uma coisa que eu achava que não tinha, então vamos produzir. A partir das próprias perguntas deles, surgiram histórias, surgiram livros, né. Então, isso também é algo muito importante. O mote da curiosidade, do que move eles, é o que me faz
escrever, porque para mim, assim, eu não... os nossos interesses são outros, né, enquanto adultos. Então, para mim, é importante escutar, perceber o que mobiliza uma criança, um jovem. Então, eu tento trazer isso para as minhas histórias, junto com a questão da representatividade e do debate social, né, que isso para mim é importante. Como professora de geografia, eu não consigo me desvincular da minha formação e levar toda essa questão da discussão social e das reflexões para as minhas histórias. É algo que eu não consigo me descolar e eu não acho que deva também, né? Mais adiante eu comento sobre isso. Pode passar, por favor. Então, dentro dessa perspectiva, comecei a escrever, né? Comecei a produzir livros e daí eu comecei a me dar conta que as questões que eu trazia, e especialmente eu me dei conta com este livro que se chama Dandara e a Princesa Perdida, que é um livro que surge a partir de questionamentos da Dandara sobre a existência de princesas negras, que ela não via em livro algum, e daí ela me pergunta, e daí eu vou atrás, pesquiso e faço, né, para produzir esse livro. Eu me dou conta de que essa necessidade, eu posso dizer assim, que a Dandara me coloca, também era algo importante para outras crianças. E que esse livro, ele começou a ter um impacto, porque eu comecei a divulgar eles com colegas professores, colegas da rede municipal ficaram conhecendo, e como era um momento de muito poucas referências de princesas negras, hoje a gente tem muito livro, muito texto, muito livro bom, né, escrito por escritoras negras, que são muito importantes. Na época a gente não via muito. Então esse livro ele teve uma divulgação boa, e eu comecei a receber muitos retornos de colegas dizendo o quão impactante tinha sido aquela leitura para suas alunas, como isso mexia com a autoestima, como isso mexia com a própria participação deles na sala de aula, com o entendimento sobre si, né? E daí que eu me dei conta de que era muito mais do que representatividade, né? E que a representatividade, ou a falta de, ela tem um impacto na construção das identidades. E, claro, eu percebia isso na minha filha, mas é aquela coisa que a gente vai indo meio instintivamente, sem muita reflexão, e daí quando esses retornos começam a aparecer, eu paro e eu começo a entender que isso é muito importante, que é um espaço que precisa ser ampliado, né? Então eu começo a ter, daí isso vão surgindo outras ideias, de outras discussões, a questão do cabelo, né, a questão de entender que a nossa aparência, digamos assim, né, o nosso fenótipo, ele é carregado de ancestralidade, e essas ancestralidades, né, são histórias de pessoas que vieram antes de nós e tal. Daí também tem um outro livro que eu faço a partir dessa ideia. Então eu começo a me dar conta que a literatura é um caminho muito rico. É um caminho muito rico para a gente mudar o olhar que a gente tem de nós, né? E mudar o olhar que a gente tem em relação ao outro. Então, isso é muito importante, assim, sobretudo quando a gente está lidando na escola, para todo mundo, obviamente, mas na escola isso tem uma força muito grande, né? Não é à toa que a gente tem inúmeros projetos e muitas práticas envolvendo textos de literatura, trabalhos muito bonitos com o uso da literatura. Então, inicialmente, essa literatura que para mim, na minha, digamos assim, naquele meu momento inexperiente de chegada na escola e de uma pessoa, que isso é importante falar, eu sou uma professora de geografia, eu não tenho a formação da literatura, né, como uma professora de letras, por exemplo. Então, para mim, naquele momento lá atrás, eu trabalhava muito com o que hoje a gente condena, né, que é o uso da literatura como ferramenta, simplesmente,
né? Tu pega um livro e tu disseca aquele livro, tira um monte de informação e faz uma prática. Então, no início eu era muito assim, por isso que eu tinha essa preocupação de não encontrar livros que eu pudesse usar na aula de geografia, né? Hoje eu entendo que não é o trabalho não é por aí, né? E nesse sentido eu aprendi muito com uma ex-colega nossa lá do CAP, que é uma escritora maravilhosa, que é a Gláucia de Souza, que ela falava muito isso, ela fazia projetos lindíssimos com a literatura, ela é escritora, né? E ela me ensinou isso. Então, eu começo a perceber que a literatura é uma forma de transformar. Ela transforma pessoas, ela transforma pensamentos, ela contribui para a autoestima, ela permite que a gente imagine outras possibilidades de vida. Então, isso é muito importante. E a partir daí, então, eu passo a pensar a minha escrita. Por favor, pode passar. A questão, antes de dar seguimento na questão do antirracismo, né, e na relação com a literatura, eu acho importante trazer uma distinção que a Bárbara Carini, que é a autora deste livro que está na apresentação, que se chama Como Ser um Educador Antirracista, ela traz e que ela enfatiza muito, porque a Bárbara ela é a criadora, idealizadora da Escola Maria Filipa, que existe em Salvador, que é a primeira escola afro-brasileira, né? Então é uma escola afrocentrada, que ela diz, que é diferente de uma escola antirracista. E aí é que a gente tem que pensar, porque ela diz assim, o antirracismo é uma construção ocidental. Por quê? Porque nós, ocidentais, criamos o racismo. O antirracismo, a perspectiva, eu vou ler para vocês ali o que está no PowerPoint. A perspectiva antirracista tem como eixo a negação do que o Ocidente fez de nós. Eles dizem, suas vidas são desimportantes, nós retrucamos, vidas negras importam. Eles dizem que somos feios, burros, sem cultura e incivilizados, e nós passamos a vida inteira a provar o contrário. Então, é isso que ela fala. O antirracismo é uma resposta ocidental para uma criação ocidental que é o racismo. Então, é a gente tentar desfazer o estrago, desconstruir o estrago que foi feito por nós, né? Que ela diz que é diferente da perspectiva afrocentrada. Por quê? Porque ela diz assim, as crianças que estão sendo formadas, e daí eu expando, né? Nem só as crianças, os adultos também, né? Precisam se nutrir do que elas efetivamente são. E não do que não são, mas disseram acerca delas como mecanismo de controle social. Então, a Bárbara, a perspectiva afrocentrada é aquela perspectiva da valorização, da positivação da criança, de trazer todo o legado de África, de apresentar as grandes descobertas, apresentar as coisas positivas, né, que estão na nossa ancestralidade. Apresentar as personalidades importantes, é tudo pelo lado positivo, né? Isso é o que a perspectiva afrocentrada prevê, né? O antirracismo não, o antirracismo é a gente desconstruindo o que foi construído com o racismo, né? Então é a gente mostrando que ali é um problema termos só pessoas brancas representando, né, determinado grupo. Onde estão os negros? Por exemplo, onde estão os negros do Rio Grande do Sul? Não se pode dizer, né, que o Rio Grande do Sul é um estado branco. Onde estão as coisas? Então, isso é o antirracismo, é sempre a gente tentando mostrar o contrário do que o que está digamos, o racismo estrutural nos impõe. Tá? Então, isso é uma perspectiva importante de trazer aqui, né? Eu queria ler, deixa eu achar aqui, um trechinho que eu marquei sobre essa questão da perspectiva afrocentrada, né? Que é o trabalho que ela faz lá na escola, que ela diz assim, se nós viemos de uma ancestralidade altiva, potente, pioneira, não tem como sermos diferentes no presente,
nem como não projetarmos isso no futuro a partir da emancipação da nossa comunidade negra. Então, é isso que é importante na perspectiva afrocentrada, é tu trazer, resgatar toda essa ancestralidade potente, essa ancestralidade, né, positiva, que vai fazer com que aquela criança, aquele jovem, ele já se coloque numa outra perspectiva, ele já se permita se ver numa outra posição, se permita sonhar, porque uma coisa que a Bárbara fala muito é isso, o sonho é fundamental. O sonho é fundamental para quem está dando aula, porque quem está dando aula tem que dar aula e tem que formar os seus estudantes para um sonho. Tanto é que ela termina esse livro perguntando para qual sonho você educa, né? E o sonho é fundamental para os estudantes, porque é ele que vai nos mobilizar, ele que vai nos mover em busca de... Né? Se a gente não tem sonho, a gente não sai do lugar. Isso é uma coisa que ela fala muito, é uma fala muito importante dela, e que é o que ela defende a partir dessa ideia de valorizar o positivo. Né? Ela diz assim, as crianças já sabem o que é ruim, né? Então a gente não precisa ficar insistindo nisso. Claro que ela diz também, mas as crianças, elas vão, num determinado momento, se deparar com essa realidade. E elas precisam entender de onde vem essa realidade. Mas daí elas já vão estar maiores, porque ela defende essa questão, assim, quando pequenininhos, trabalhar muito positivamente, né? Incentivar, falar coisas boas, coisas bonitas. Para que, quando eles cresçam um pouco mais e que eles comecem a se deparar com as injustiças, com as mazelas do racismo na vida, porque, infelizmente, nesse nosso país isso vai acontecer, a criança já esteja mais... ela vai estar com um entendimento de si diferente, né? Então, isso é uma coisa importante da gente pensar. Por favor, pode passar, Rô. Então, o que me guia, né? Enquanto... Porque eu não descolo essas funções, professora e escritora. O que é o meu sul? O meu sul são essas duas ideias, que é a educação antirracista e o decolonial. E a questão da educação antirracista muito nesse sentido que, bom, eu sou uma professora numa condição de mulher branca, de privilégios, né? E eu vou orientar a minha prática a partir da crítica da minha condição, né? Então, por isso que é antirracista. Claro que a gente vai sempre valorizar, trazer o protagonismo, trazer as belezas e as potências, mas eu não posso perder de vista que eu estou na posição em que eu tenho que estar fazendo a crítica a mim, né? Estar sempre atenta à minha posição enquanto pessoa branca no mundo e estar sempre cuidando e estar sempre defendendo, digamos assim, abrindo novas possibilidades para o outro e fazendo a crítica dos meus privilégios. Então, por isso que a educação antirracista é um dos meus orientadores, assim, né? Então, a prática da educação antirracista e decolonial é fundamental para que os estudantes possam protagonizar novas possibilidades de exercício de cidadania. Então, isso tem muito a ver com essa ideia do sonho, do entender-se no mundo para mudar o mundo, para ver qual é o meu lugar, o que eu posso fazer para ser diferente, né? O que eu posso fazer para contribuir com a mudança, né? Sendo branco, eu tenho um papel, tenho possibilidades de atuar. Sendo uma pessoa negra, indígena, eu tenho outras possibilidades, né? Então, isso para mim é bem importante. Por favor, Rô, pode passar. Dentro dessa perspectiva, duas questões são essenciais, assim. Uma é entender o que é letramento racial crítico, e daí eu trago aqui a Aparecida, que é uma professora especialista nesse tema, né?
E também é essencial o entendimento da branquitude, os conceitos que estão relacionados à branquitude, né, para poder combater a branquitude, porque isso é uma outra ideia que é importante. O antirracismo, ele não combate as pessoas brancas, ele combate a branquitude, que é um sistema de privilégios, né? Então, o branco, ele deve ser um aliado, né? Essa é uma luta fundamentalmente de brancos, que foram quem criou o racismo, né? Então, aqui eu mostro 4 livros que eu acho que são muito importantes, né? Que um é o Pacto da Branquitude, da Cida Bento, o outro é o Letramento Racial Crítico. Depois tem 2 que falam sobre a questão da crítica da identidade branca, né? Que ele é mais voltado para pessoas brancas lerem, né, que é Não Basta Ser Antirracista, Sejamos Antirracistas, e Eu e a Supremacia Branca. Então, são 4 livros que eles são, assim, que eu considero fundamentais para que a gente consiga se analisar de uma forma coerente, né, e entender os impactos desse sistema que é a branquitude no nosso país e na manutenção das desigualdades. Por favor. Pode passar. Então, a ideia do letramento racial, ele é um termo que foi traduzido pela Lia Schuckman, que é uma antropóloga aqui de Santa Catarina, tá? De um termo em inglês que se chama Racial Literacy, que foi criado pela antropóloga afro-americana Frances Twine. Tá? O que ele prevê, assim, qual é a ideia central? Que é um conjunto de práticas que busca reeducar o indivíduo na perspectiva antirracista, questionando os papéis que são atribuídos a brancos e negros, buscando desnaturalizar o racismo na sociedade. Tá? Essa é a ideia do letramento racial. E ele está baseado em 5 fundamentos. Por favor, Rô. E esses fundamentos são muito importantes. O primeiro deles, o reconhecimento da branquitude, ou seja, reconhecer que a condição de branco confere, né, para quem é branco, privilégios e responsabilidades numa sociedade racista. A segunda questão é que o racismo não está no passado. Ele faz parte da realidade atual, ele estrutura a vida das pessoas em diversos aspectos, né? O terceiro, o racismo é aprendido. O indivíduo percebe que o racismo é um produto de uma educação e de uma cultura que naturaliza a desigualdade e a discriminação racial. Quarto, vocabulário racial. Isso é importante também, sobretudo na escola, a gente chamar atenção, a gente cuidar o tipo de vocabulário que a gente usa. O indivíduo aprende a usar termos adequados e respeitosos para se referir às pessoas negras e às questões raciais, evitando expressões racistas ou preconceituosas. Isso é muito importante. E a interpretação de códigos racistas. O indivíduo desenvolve a capacidade de identificar e criticar as formas sutis ou explícitas de racismo presentes na mídia, na arte, na política, na ciência e na escola. A escola, e daí várias pesquisas já apontaram para isso, é o primeiro lugar de reprodução do racismo que um estudante identifica. Não há estudante negro neste país que não tenha sofrido racismo na escola. Desde o mais explícito até os mais sutis. E muito dessa microviolência que a gente chama, também a literatura chama de microviolência, ela é reproduzida por nós, professores. Por quê? Porque nós estamos imersos numa sociedade racista, a gente foi educado a partir de um letramento racial branco, porque isso a Lia Schuckman sempre diz, não existe pessoa que não tenha letramento racial. Existe o tipo de letramento racial que a gente tem. Pessoas que só têm um letramento racial a partir da perspectiva da branquitude vão ser racistas, vão reproduzir sem reflexão.
Quando a pessoa, o ter letramento racial crítico é tu perceber que, bom, essa sociedade que te formou, ela é racista, ela discrimina, e tu tem que repensar as tuas ações. Tu tem que repensar a tua fala, tu tem que repensar a forma como tu olha o teu aluno, né? Tem coisas que realmente são muito sutis e que a gente faz sem se dar conta. E para isso, o letramento racial crítico, então, ele é fundamental, né? Pode passar, por favor. Além disso, né, entender, daí com relação à branquitude, a gente conseguir fazer o exame crítico da nossa identidade branca. Por quê? Porque o branco é sempre colocado como aquele universal, o branco não tem cor, né? Porque o branco é a referência, quem tem cor é o indígena, é o negro, né? Então a gente precisa olhar para isso de forma crítica. A gente precisa entender as vantagens e os privilégios que ser branco nos dão na sociedade e pensar formas de reverter isso, né? E de que forma, então, eu, enquanto uma pessoa privilegiada, posso contribuir para a luta antirracista, né? E uma coisa muito importante, que ainda é um desafio que eu vejo, é pensar na questão da fragilidade branca, que é a nossa fragilidade, a negação do racismo como um mecanismo de autodefesa. Quando a gente é confrontado com alguma coisa que a gente fez e é dito que é racista, que é dito que não foi legal, a gente tende a botar um escudo e dizer, não, eu não, né? Eu não sou assim, não, eu não penso assim. E daí é essa nossa fragilidade, a gente não está preparado para escutar essa crítica e para entender que sim, a gente cometeu e a gente vai cometer. Isso é outra coisa que a Bárbara Carini diz. Pessoas brancas na nossa sociedade são racistas, elas precisam estar o tempo inteiro atentas, se controlando, atentas às suas ações e com tranquilidade, né? Porque se a gente está sempre nesse lado, nesse papel da fragilidade, a gente não vai se abrir para poder enxergar o que o outro tem a nos dizer, né? Então isso é importante. Pode passar, por favor. Acho que eu já estou falando demais até. E daí, onde é que entra a literatura junto com esses conceitos todos, né? Como é que eu penso? Eu já falei um pouco sobre isso. A literatura, para mim, hoje, ela é algo que ela vai nos constituir enquanto seres humanos, né? Ela vai nos ajudar a gente a se constituir, a se construir a nossa identidade, encontrar um sentido para a existência. Tem uma autora que eu gosto bastante, que é a Michelle Petit, que ela trabalha com literatura e leitura literária, e ela fala, e ela trabalha com crianças, com jovens em situação de vulnerabilidades, guerras, situações de trauma. E ela diz que na vida, né, já existem nas sociedades modelos pré-estabelecidos de identidade que tornam a criança parte de um grupo. Isso existe, faz parte da cultura, né? Se tu nasce num determinado bairro, tu já cresce dentro da cultura daquele bairro, da dinâmica, né? E dependendo da situação em que tu estás, aquilo pode te paralisar. Por exemplo, se a gente pensar no nosso país, onde a gente tem uma sociedade estruturada pelo racismo, pelo machismo, pela desigualdade, muitos grupos podem já pensar sua trajetória num sentido de que, eu não tenho muito futuro, o que eu vou fazer? Meu futuro é trabalhar aqui no mercadinho do bairro, né? Não que isso seja um demérito, mas as pessoas, elas não veem muita perspectiva de uma vida diferente. E isso pode paralisar um jovem, isso pode fazer com que uma criança daqui a pouco, quando ela começa muitas vezes, infelizmente, repetir o ano ou ter dificuldade na escola, abandona. Eu não vou conseguir nada mesmo, eu não sou bom mesmo, o professor diz que eu não aprendo. Isso tudo é racismo que é
digamos assim, as questões do racismo que os professores e que a escola acaba construindo na identidade da criança negra. Então, a literatura, para mim, eu vejo assim, e não só para criança, mas como também para adultos, uma vez que eu trabalho com educação de jovens e adultos, a gente percebe isso também. A literatura, ela permite abrir uma janela para outras possibilidades, né? A gente se coloca numa outra perspectiva, a gente pode imaginar, a gente pode sonhar, a gente pode construir algo diferente, a gente pode refletir e pensar como fazer diferente, né? A gente pode, a partir de pessoas, de personagens, inspirar-se, né? Pode entender a importância da sua ancestralidade, enfim, é uma maneira de de cura. A gente pode pensar assim também, né? Que a literatura, ela permite essa cura dessa ferida que muitas vezes a criança tem, e quando ela se vê naquela princesa, que isso era uma coisa que as professoras diziam, ela abriu e ela viu, era uma menina de cabelo curtinho, e ela, quando ela olhou essa princesa de cabelo curtinho, ela tirou o capuz. Era uma menina que ia sempre de capuz para a sala de aula. E sofria racismo cotidiano em função do seu cabelo curtinho. Ela não deixava crescer porque, né, sofria por conta do racismo e usava capuz até que a professora levou esse livro para ela. Então, isso é muito importante. É tu se ver numa outra possibilidade. E daí a gente vai, aos poucos a gente vai enchendo, né, aquele estudante de coisas positivas, de coisas boas, de ideias boas, para que eles possam imaginar um futuro diferente, né? Sonhar, para que eles possam sonhar com um futuro diferente. Pode passar, Rô, por favor, eu acho que eu já estou terminando aqui. Então, a literatura pode oferecer a possibilidade de criar e sonhar com outras realidades, promovendo a libertação desses modelos, né, que é essas amarras sociais que muitas vezes os jovens estão inseridos, né, sem uma perspectiva de mudança. Mostrar o protagonismo negro, a beleza, a força, as conquistas, elas são relevantes para que as crianças negras se vejam representadas e possam visualizar uma realidade diferente. E essa literatura, ela também é importante não só para os negros, né? Ela é importante para as crianças negras, mas ela é importante para os brancos. Os brancos precisam entender, as crianças, que eles não são o centro do universo, né? Muito pelo contrário. Existem outros tantos grupos com tantas contribuições que devem ser valorizados, né? E vocês vão cansar de eu falar da Bárbara, mas ela diz, a diversidade, ela deve ser celebrada. E é isso que a gente tem que levar para as crianças, né? Essa celebração. Eu acho que só tem mais um, Juan, e daí eu encerro. E daí eu encerro exatamente com essa ideia da Bárbara, que eu acho fundamental e que serve para todas as nossas práticas, para as nossas escolhas literárias, para o que a gente for fazer na escola, né? Para qual sonho você educa? O ato educativo é planejado, ou seja, existe um currículo escolhido intencionalmente que reflete um projeto histórico. O educador forma a juventude para o modelo de sociabilidade que ele almeja, e por isso é preciso haver um sonho por trás do ato pedagógico. Então é isso, assim, ó, a nossa sala de aula, as nossas escolhas, elas têm uma intenção. O que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente quer para esse nosso estudante. E isso é fundamental, porque as nossas escolhas vão fazer com que eles possam também sonhar, possam também imaginar, possam estar fortes para enfrentar, infelizmente, essa sociedade que a gente tem hoje, que caminha para, eu não gostaria de dizer isso, né, mas caminha para um momento mais conservador, menos aberto às diferenças, às trocas. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem um papel, enquanto professor, muito importante.
Eu acho que fechou, Rose. Aí só para trazer algumas imagens dos meus livros, né? E que aqui embaixo a gente tem as princesas. Então, nos meus livros eu sempre tenho essa preocupação com, além do tema, né, do debate, o protagonismo. Protagonismo negro, protagonismo indígena, né? Que é essencial, assim, para mim é sempre importante que as pessoas possam se encontrar nos livros, se identificar de alguma forma. Eu acho que é isso. A gente pode conversar mais, mas eu acho que eu consegui. Passei um pouquinho do tempo, mas falei. Maíra, querida, que aula maravilhosa. Como é bom te ouvir. A gente não passou do tempo, não. A gente está no tempo, né? Porque a gente precisa aprender. E ao mesmo tempo, assim, que a gente se dá conta de tudo que ainda tem pela frente, né? E de dificuldades e desse conservadorismo e desse racismo extremo, né? Que a gente visualiza junto a esse conservadorismo, nós nos damos conta que tu traz assim, uma esperança através da literatura, né? De mudar a nossa sala de aula, de mudar a nossa perspectiva, o nosso jeito de pensar, né? E desconstruir isso que a branquitude construiu, né? E que a gente se encontra por sermos brancos, né? Mas que temos um papel fundamental nessa desconstrução. A gente tem uma série de perguntas, né? Vamos começar, então. Temos um comentário da professora Lília. Ela diz que percebe que, ao discutir em sala de aula sobre o racismo, muitos alunos negros se sentem incomodados com o assunto. Então, infelizmente, para muitos estudantes, a cor da pele é um motivo de vergonha. Não sei se tu queres comentar. E isso é o quê? Isso é fruto de uma dor, né? É o fruto de uma escola que, infelizmente, ainda reproduz a história do negro a partir de um contexto negativo, que é o contexto da escravização, né? Que coloca a pessoa negra sempre no negativo, né? Então, eu lembro, em algum lugar eu li, não vou me lembrar onde, eu acho que foi até no livro da Cida Bento. Ela inicia o livro comentando que o filho dela chegou muito chateado em casa porque o assunto era a escravidão no Brasil. E daí é isso, assim, o negro aparece na nossa história e em muitas escolas como um escravo. Então, as crianças não querem falar disso, né? Porque daí a gente, sabendo como as coisas são, já começam, tu, né? Veio de escravo, não sei o quê, e o racismo é terrível. Então, muitas crianças negras não gostam de falar sobre isso em função dessa histórico de violência, de trazer só coisa ruim, mas também porque vivem, né, a violência do racismo. Então, é uma dor, é uma raiva, é uma coisa assim, o querer ser branco é querer não querer sofrer, é uma defesa. Então, a perspectiva da sala de aula é o que diz a Bárbara, a gente tem que inverter a lógica, a gente tem que mostrar o que tem de bom, o que tem de bonito, desde pequenininho, para que eles já desde pequenos, né, de pequenininhos, tenham orgulho, sintam felizes, não queiram se esconder, não tenham problema de falar sobre, saibam se defender também, né? Porque é isso, como é que se defende de uma coisa, de uma violência? A gente, no início, né, da prática antirracista, a gente tende a falar sobre o racismo, né? Mas, na verdade, a gente começa a conversar com quem mais estuda e agora te ouvindo, a gente percebe que o planejamento da sala de aula, ele tem que se voltar para uma representatividade positiva das pessoas negras, né? E daquilo das invenções, das criações das pessoas negras. Então, isso muda a perspectiva totalmente, tanto nossa, né? E traz, como um colega disse esses dias, de forma natural a temática para a sala de aula. Né? E essa é uma diferença grande, até talvez para a professora Lília tentar uma outra abordagem nesse sentido para ver se há uma diferença na conduta desses estudantes, talvez, né?
Sim, e é isso que a Bárbara, ela fala isso. A gente começa primeiro trazendo o positivo. Em algum momento, a realidade vai bater na porta, né? Não tem como fugir. Não tem como. E a gente vai precisar falar. A gente vai precisar falar sobre a exploração, sobre toda a questão do racismo que existe na sociedade. Mas daí esse jovem já vai estar com 12, 13 anos, já vai estar mais preparado para conseguir falar sobre isso e entender, né? Não só dessa coisa ruim. Claro. Não tem como fugir, né? Não, a realidade está escancarada, né? O professor Henrique tem uma pergunta, Maíra. Como podemos fazer para que as ações antirracistas da escola possam repercutir nas comunidades além dos muros escolares? A escola parece uma instituição tão fragilizada atualmente. Pois é. Essa é uma questão que a gente se coloca, né? Porque muitas vezes o tema é visto já de uma maneira... agora é aquela ideia, porque a gente está mexendo numa coisa muito cristalizada, né? Então, agora só se fala sobre racismo, agora tudo é racismo, agora nada se pode falar mais. É porque a gente está mexendo em algo muito duro, né? Muito cristalizado. Então, eu acho que isso vai acontecer à medida que a gente conseguir fortalecer a escola, me parece, né? E trazer a comunidade escolar, né? Digamos assim, família, junto. Eu acho que a gente precisa falar, na minha perspectiva, assim, a gente precisa falar sobre essas questões e a gente precisa trazer exemplos, trazer para que as pessoas entendam, né? Porque às vezes é isso. Não, hoje em dia, quando está dizendo que tudo é mimimi, talvez, né? A gente não pode mais falar isso por causa disso. A gente não pode, sabe? Eu acho que as pessoas precisam ter essa explicação, porque elas não têm a formação. Exato. Então, eu acho que o fortalecimento nas comunidades passa pela ampliação do nosso trabalho na escola, porque a gente sabe que ainda é muito frágil, né? A gente tem 20 anos de uma lei, que é a 10.639, que, num estudo que teve, só 1/3 das escolas brasileiras fazem algum trabalho. Então, acho que a primeira etapa é fortalecer o nosso trabalho e ter um entendimento de que esse currículo não pode ser aquele currículo pontual, né? Isso. Só no mês de novembro. Né? Só no mês de novembro, ou muito ligado à questão, não que isso seja um problema, tá? Muito ligado à questão das artes, por exemplo. É o esporte, o samba, a capoeira, a música. Não, a gente tem negros em diversos, né? Tem negro na política, tem negro na ciência, tem indígena na política. Então, esse leque ele precisa ser ampliado também. O nosso trabalho precisa ser repensado. Eu acho que no momento em que a gente conseguir fazer um trabalho mais fortalecido, e daí passa por isso, trabalhar nossa fragilidade branca, né? Passa por isso, entender que de repente os conteúdos tradicionais das nossas disciplinas precisam ser repensados, e isso é uma coisa que é difícil, né? A gente sabe, para um professor se desligar dessas questões muito da caixa, né? Sair um pouco disso e entender que tem outras coisas que são importantes. Então, eu acho que é isso, é fortalecer a escola, o trabalho na escola, para poder chamar a comunidade para trabalhar, né? Senão, e para que os estudantes possam também reproduzir na comunidade. Eu acho que é assim. Sim, ele seja uma voz, essa voz mais empoderada nesse sentido. Exatamente. E daí a gente já vai criar estudantes com uma outra visão, estudantes que se colocam de uma maneira diferente. Então, sabe, a conversa, por exemplo, em casa vai ser outra. Claro. E aí não vai ser um momento de dor, né? Não vai ser um momento de se sentir uma pessoa como outra qualquer, tão capaz quanto, né? De debater, né? De questionar. Então, eu acho que a gente precisa fortalecer
no nosso trabalho na escola. Sim. Temos aqui mais uma pergunta. Tá. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas nós vamos te perguntar mais uma vez. A professora Liane nos formulou a seguinte questão: crianças que brincam em grupos com diversidade devem ser provocadas a refletir sobre o racismo, mesmo sem dar indicações de ter percebido a questão? Eu entendo que sim, porque elas percebem a questão. É que é diferente, né? A criança, ela não é as ações, digamos assim, o preconceito, ela não vai aparecer tanto verbalmente, ela vai aparecer mais por gesto, por ação. Então, às vezes é aquela coisa de não querer sentar do lado, não querer tocar, né? Ou falar alguma coisa, fazer algum toque no cabelo. Eu me lembro que quando a Dandara era pequenininha, ela botava a mão no nariz, sabe? Tipo assim, tem cheiro ruim. Então, são coisas, são gestos. A criança, o pequenininho, ele não demonstra, ele está aprendendo. Ele sabe, desde que ele nasce, ele está aprendendo. A criança branca sabe que existe diferença de tratamento. A criança branca, ela consegue olhar para o lado e ver que, por exemplo, isso era uma outra observação da Dandara, por que a maior parte das pessoas que vivem na rua são negras? Isso é perceber, né? Eu posso não fazer alguma coisa na escola, mas eu estou enxergando as coisas em volta de mim. Então, eu acho que a gente precisa de alguma forma pensar. Claro que a gente vai trabalhar ou perguntar ou fazer algo para pensar sobre isso de uma forma própria para a idade. Sim. Né? Trabalhar com as bonecas, às vezes é isso, por exemplo, outro dia eu fui na escola da Anaí, entrei numa sala de 2º ano, as bonecas brancas todas lá bem arrumadinhas, as bonecas negras todas descabeladas, 2 bonequinhas tiradas num canto descabelada, sabe? Isso passa uma mensagem. Passa uma mensagem, sim. Isso passa uma mensagem, então a gente tem que ter esse cuidado, tudo na sala de aula, as imagens que a gente usa ou deixa de usar, os bonequinhos que a gente escolhe para botar nos materiais, tudo isso passa. E tudo isso é intervenção, né? Sim, tudo isso tem mensagem. Provocar. Porque tu pode não estar falando sobre, mas tu está mostrando que lá tem um presidente negro, tem um executivo negro, né? Tu está me ensinando coisas sem necessariamente falar sobre o tema. Sim, sim. É fundamental. Isso é uma coisa que a gente tem que ter atenção mais na escola. A forma como a gente apresenta a escola para as pessoas, né? O que a gente bota nas paredes, o que a gente... É fundamental, está construindo uma ideia. É verdade. E não é um policiamento, né? Na verdade, né, Maíra, acaba sendo um cuidado que a gente tem com o ambiente, com as crianças, com todos que estão ali no ambiente escolar. Exatamente, né? É um cuidado porque a gente entende que tudo que está ali ensina, né? Exato. Ele comunica. Não é só o que a gente leva para a sala de aula, é tudo que está ali, né? Então, até mesmo, por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma amiga, a lista dos brinquedos nas escolas que os pais às vezes têm que comprar para levar, né? Tem que pensar nisso, né? Sim. Será que eu vou comprar? Por que eu vou comprar só panelinha ou só isso ou só aquilo? Exato. Né? Pensar na condição do homem e da mulher, mas também pensar na questão nas bonecas. Nas bonecas. Então, todas essas coisas elas comunicam, são formas de nós trabalharmos o preconceito, a diversidade, sem necessariamente chamar disso ou daquilo. É verdade. Nós vamos ter que encerrar, mas Maíra, a gente vai precisar te trazer de novo, porque é muito bom conversar contigo, tenho certeza que todos estão aproveitando demais, né? Te agradecemos imensamente pela disponibilidade, pela linda apresentação, que bom. Pelas tuas palavras de carinho, né? Ao nos trazer um assunto tão fundamental para nosso cotidiano na escola. Né? Antes de te fazer um último agradecimento, eu queria deixar uma dica, né, para quem está nos assistindo, que este mês
num dos perfis do Instagram que eu sigo, que é o Descolonize, que eu sei que a Maíra segue também, né? Ótimo. É ótimo, sim, eu acho que a gente pode mesmo fazer essas propagandas assim, sem intenções, né, individuais, mas uma das postagens, as últimas postagens que eu estava vendo, era sobre livros antirracistas que estão na promoção na Amazon este mês, né, e nós temos livros muito interessantes de literatura infantil, né, dialogando com a fala da Maíra, como Mulheres Negras que Mudaram o Mundo, Cinderela e o Baile Dela, foi assim que eu e a Escuridão ficamos amigas, do Emicida, Amora, também do Emicida, né? O Pedido da Fada Madrinha, Quanta África Tem no Dia de Alguém, e a história de Carolina Maria de Jesus, e outros títulos, né? Então, para quem pode aproveitar, né? Pode aproveitar na nossa Feira do Livro em Porto Alegre, quem está perto, mas quem está distante pode recorrer, né, a essas promoções. Maíra, querida, muito obrigada. Tu sempre serás muito bem-vinda. As nossas discussões aqui vão ficar gravadas, né? Podem ser acessadas a qualquer momento. E te agradecemos imensamente pela oportunidade de te escutar e aprender contigo. Um grande abraço, minha amiga. Eu agradeço muito também esse tema. Para mim, ele é um tema, como vocês perceberam, é um tema muito, né, que me toca muito, muito importante. Né? E sempre que precisarem, que eu puder falar sobre, eu venho. Tá? Com certeza. Isso nos emociona e nos ensina. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo também e uma boa noite. A live vai ficar disponível para que seja assistida a qualquer momento. Boa noite. Boa noite.